A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma live para a glória de Deus. Então, meus irmãos, já quero avisar como de costume, né? Releve quaisquer comentário que não seja proveniente da palavra de Deus e do estudo. Paramos ontem, né, em Provérbios capítulo 11, né? Se eu não estou enganado. Na verdade é 11 mesmo. Marquei aqui. Então a gente vai continuar do Provérbios capítulo 11 para frente. Fazer a interpretação. Falamos sobre a balança enganosa. Então vamos lá. No capítulo 12, diz assim. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 12 de Provérbios. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. A interpretação do versículo 1 diz: há ocasiões em que todos precisamos de repreensão e de correção. O orgulhoso detesta ser advertido, mas o humilde acolherá com naturalidade a crítica e dela tirará proveito. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Normalmente o relacionamento humano mais profundo que alguém pode desfrutar é aquele com a esposa ou esposo, no caso. Um bom cônjuge ajudará a consumar a felicidade, a alegria e o sucesso conjugal, enquanto que um mau cônjuge causará muita tristeza e tribulação. Quando nós decidimos por alguém para ser o nosso cônjuge, né? Quando nós decidimos por alguém para ser nosso cônjuge, devemos verificar o caráter da pessoa, sua dedicação a Cristo e os seus princípios de uma vida santa, para assim não casarmos com a pessoa errada e daí lamentarmos pelo resto da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 ao 14, né? Na verdade, né, lamentar pelo resto da vida, hoje em dia não se aplica, né? Por quê? Porque geralmente quando a pessoa não vai muito com a cara da pessoa, eles vão lá e separa, né? É lógico que a gente sabe que o casamento ele é para ser uma aliança, né? Então eu já gravei um vídeo sobre divórcio, né? E tá no meu canal do YouTube. Mas enfim, hoje em dia a gente tá nessa época aí de... Então aqui tá falando, meus irmãos, que quando você for decidir aí alguém para casar aí, você tem que verificar o caráter dessa pessoa, né? Principalmente a dedicação que essa pessoa tem de Deus. Os seus princípios de uma vida santa, né? Se é que tem algum, né, princípio para ter uma vida santa, para assim não casarmos com a pessoa errada e daí lamentarmos pelo resto da nossa vida, né? Então, meus irmãos, toma cuidado aí, viu? Toma cuidado. Então aqui tá falando, meus irmãos, basicamente, né, que o que acontece? É bom você casar com uma pessoa que tem uma fé maior do que a tua em Deus. Uma fé maior, ela tem uma fé maior que você, ela busca mais do que você. Ela não busca tanto igual eu busco. Tá, tudo bem, talvez ela não busca tanto igual você busca, mas desde que ela tenha as outras características que a gente leu, né? Quais são as outras características? Tem que verificar o caráter da pessoa, a dedicação a Cristo, né? Que também pode se intitular a fé, né? Os princípios de uma vida santa, né? Se é que a pessoa possui algum, né? Para depois você não casar com qualquer pessoa aí, né? Ficar depois se lamentando aí, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 ao 14, né? Quero lembrar os irmãos também, meu irmão, que por mais que o divórcio está na Bíblia, o divórcio está na Bíblia, sim, tá? E não é pecado a pessoa terminar um casamento, desde que seja Mateus capítulo 19. Fora Mateus capítulo 19, né? Não é um procedimento, não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Vamos ao versículo 10, no caso. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então diz assim,
O viver em retidão, segundo a vontade de Deus, inclui a bondade para com os animais. Eles são úteis aos seres humanos, concernente ao companheirismo, trabalho, alimentação, e nunca devemos maltratá-los, nem deles fazer uso de modo cruel. Olha aí, meus irmãos, né? 1 Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Aí tem gente que ainda fala, né? Então, meu irmão, aqui está falando sobre maltratar os animais, né? Aqui está falando que nós não devemos maltratar os animais, né? Por quê? Eles são úteis aos seres humanos, né? Concernente ao companheirismo, trabalho, alimentação, e nunca devemos maltratá-los, nem deles fazer um uso de modo cruel, né? De modo cruel. Então, meus irmãos, isso tudo aqui já é o caráter do crente, né? O crente que maltrata o animal, não sei se ele é crente mesmo, não. Às vezes ele só é frequentante de culto, né? Enfim. Capítulo 13, versículo 3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. A conversa descuidada e a língua desenfreada pode estragar nossa motivação pela retidão, levar-nos a pecar e afetar nosso relacionamento com Deus. Um crente com total maturidade deve controlar com cuidado as suas palavras, né? Tiago capítulo 3, versículo 2. Devemos orar para que Deus nos ajude a controlar nossa língua, né? Tiago capítulo 3, versículo 2 ao 13, Salmo 141, versículo 3, Provérbios capítulo 10, versículo 14 até o 19, Timóteo capítulo 3, versículo 3. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre a língua, né? Que a gente tem que orar a Deus para Deus nos ensinar a controlar a nossa língua, né? A própria palavra diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ficar longe dessas rodinhas de fofoca, entendeu? Sempre tem uma rodinha de fofoca, uma esquina ou outra aí, final do culto por aí afora. Então é melhor, acabou o culto, tchau, Pai do Senhor, todo mundo, adeus, né? É isso aí. Vamos dar brecha pro inimigo, não. Versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O justo prefere sofrer por falar a verdade do que evitar o sofrimento usando de mentira. Deuteronômio capítulo 3, versículo 16 ao 18. Tais pessoas sabem que mentir por hábito é pecar contra o Senhor. Que viver desse modo é excluir-se do reino de Deus. João capítulo 8, versículo 44, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Agora vamos ao versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Esse aqui é interessante, esse versículo. Da soberba só provém a contenda. Há pessoas que muitas vezes discutem e lutam por suas ideias motivadas por soberba. Fazem isso para obter preeminência, né? Como diz Lucas capítulo 22, versículo 24. Rebelar-se contra a autoridade, né? Ou contra a verdade bíblica. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. Ou impelidas por espírito de sectarismo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 4. Em caso de contenda, um autoexame nos mostrará se isto é soberba ou se estamos sinceramente batalhando pela verdade. Gálatas capítulo 2, versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 2, ao versículo 2. Então, meus irmãos, aqui está falando que pode ter, né? As pessoas podem estar assim, pode estar lutando, discutindo aí, né, pelas suas ideias, motivado mais pela soberba, né, e não pela verdade. Então está falando aqui, né, fazem isso para obter preeminência, rebelar-se contra a autoridade ou contra a verdade bíblica, né, ou impelidas por um espírito de sectarismo, né, ou
que aqui o estudo está falando? Que a gente deve fazer uma autoanálise, um autoexame, que nos mostrará se isso daí é uma soberba ou se estamos lutando sinceramente, batalhando pela verdade, né? Lutando por guardar a verdade. Então tem que ver isso daí. Cabe de cada um, né? Fazer esse autoexame, né? Esse autoexame cabe de cada um. Tem gente que fica brigando, né, irmãos? O que acontece? Tem gente que fica brigando pelas coisas até da Bíblia. De vez em quando vem aqui distorcer e brigar. Complicado, né? Mas qual o fundamento disso? Né? Às vezes a pessoa tem uma má interpretação da própria palavra de Deus, né? Pega os 3 capítulos da Bíblia. Um capítulo com 2 folhas, né? Duas folhas dessa aqui, ó. Para poder isolar 2 versículos, né? 2 versículos, às vezes 1 versículo. Para poder fazer uma falsa interpretação da Bíblia. E quer ficar ali toda a vida mantendo. Teve um rapaz que entrou na live que eu mostrei para ele o estudo inteiro. Mesmo assim ele continuou naquela cabeça dele. O que eu fiz? Ignorei. O que eu vou fazer? É o livre-arbítrio, né? Mas aqui tá falando, cabe a gente fazer uma autoanálise. Quando a gente está falando, meus irmãos, capítulo e versículo da palavra de Deus, a gente sempre tem que ver uma interpretação, tem que tomar cuidado para não ser uma interpretação errônea, equivocada da palavra de Deus, né? Tem que ser uma interpretação verídica, né? Então vamos continuar. Versículo 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Então vamos para a análise do mesmo. Juízo pode também ser traduzido por justiça. Alguns são pobres e continuarão a sê-lo, por serem vítimas da injustiça social, né? Salmo capítulo 35, versículo 10. Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. É igual a corrupção, né? Que muitos entram, né? Muitos entram na política, né? Falando que vai ajudar o pobre, que vai lutar pelo pobre. Depois que eles ganham, eles estão lá para poder fazer aquilo, né? Eles lutam por eles mesmos, né? Então é assim também, né? Então aqui está falando que muitos desses pobres continuarão a ser pobres, mas por serem vítimas da injustiça social, né? Agora, quando a gente fala injustiça social, só injustiça social a gente pode generalizar muita coisa, né? Mas enfim, vai ficar muito grande o vídeo. Não vou entrar em detalhes, não. Versículo 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Vamos para a interpretação do mesmo. As escrituras ordenam que os pais disciplinem com vara a seus filhos. Nos seus anos formativos, na infância, castigo físico só deve ser aplicado a crianças em caso de desobediência proposital ou como desafio. A disciplina tem como alvo eliminar a insensatez, a rebeldia e o desrespeito para com os pais. Quando adequada, administrada pelos pais de modo sábio, amoroso e equilibrado, ela leva a criança a aprender que o mau comportamento resulta em consequências desagradáveis, inclusive castigo. Tal disciplina é necessária para evitar que os filhos adotem atitudes que mais tarde os levarão à ruína e à morte. A disciplina piedosa na família trará bem-estar e paz ao lar. Os pais devem aplicar a disciplina com amor, assim como faz nosso Pai Celestial. Hebreus capítulo 2, versículo 6 ao 7, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Irmão, vamos tomar cuidado com isso aqui, quer dizer, aqui está falando sobre a repreensão dos filhos, né? Então dá umas varadas em vez em quando nas pernas, não mata não, tá? Mas uma coisa é você pegar um ferro e sentar na cabeça dele e rachar aí no meio, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Se é para educar, educa. Tem que educar. Mas não é para poder matar não, né? Educa ele aí com... Tem que educar mesmo, senão vira bagunça. Vira bagunça. Capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba
com as suas mãos. Vamos para a interpretação da mesma. A mulher sábia é piedosa. A mulher sábia e piedosa faz do seu lar um lugar de refúgio, de paz e de alegria, ao passo que a mulher imprudente se descuida da sua casa e família. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Tito capítulo 2, versículo 4 até o versículo 5. Hoje em dia a gente não pode nem entrar muito sobre esse detalhe aqui, né? Qualquer coisa que a gente fala sobre mulher aqui já vira objeto de escárnio, zombaria e desprezo. Por quê? Porque tem esse conceito aí do diabo aí, sabe? O conceito dessas mulheres que falam meu corpo é minhas regras. Pois é, o homem ele está censurando a mulher. Não, a religião oprime a mulher. Aonde está escrito isso? Que eu nunca li isso. Só você falar que a mulher tem que ser submissa ao marido e já fala que você é machista. Por isso que eu falo que cristão que entra para esse lado aí, do meu corpo e minhas regras, pode ter certeza. Ou ele vai pro quinto dos infernos com a passagem só de ida, tá? Porque você sabe o que elas fazem, né? Você sabe o que elas fazem, né? Pois é. Sabe qual é o nome que eu dou para elas? Serial killer de bebezinhos. Versículo 2, vamos lá. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza. Desprezar a Deus é pecar contra Ele. Desprezar a Deus é pecar contra Ele e tratá-lo com desdém. Basicamente isso. Versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, né? Principalmente porque o caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O homem aqui se refere tanto ao homem quanto à mulher, tá? Já quero avisar logo, porque principalmente no vídeo que eu gravei sobre idolatria, né? Idolatria e mundanismo, parte 1, parte 2 e parte 3, né? Às vezes quando a gente fala em vaidade e sensualidade, a pessoa já vai puxando logo pra mulher, né? Isso daí, o homem e a mulher, a mesma porcaria, o homem e a mulher. Não tem essa de jogar para um lado só, não. Então vamos lá, versículo 12. Parece direito. A sabedoria humanista é insuficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. A revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para se determinar o caminho certo dessa vida. O caminho traçado pelo homem contém as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Então, basicamente isso, meu irmão. Então, meus irmãos, não existe, tá, essa distância. Por exemplo, tem muita gente que fica pregando, né, sobre a genética da mulher, da primeira mulher. Adão é superior a Eva e a genética da mulher é mal. Tá, aquilo ali era entre aqueles dois, tá? Não é mais assim. Já caímos do jardim, né, meu irmão? Caímos do jardim, nascemos de mulheres, não nascemos? Então agora todo mundo é mal, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos reconcilia com o Senhor e através da morte de Jesus, tá? Então, basicamente é isso, né? Não tem essa diferença de hierarquia que o homem é melhor que a mulher e que a mulher é menor do que o homem, sabe? Não, apenas no casamento a mulher tem um papel dela e o homem tem um papel dele. A pessoa vai associar esse negócio aí ao tal do machismo. Meu irmão, pelo amor de Deus, não vamos trazer para dentro da igreja esse negócio, esses grupinhos social criados no mundo, não, meu irmão. Isso daí só causa divisão. Só causa divisão esse negócio aí. Esse negócio aí de meu corpo e minha regra. Isso daí não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. E a mulher, ou o homem, seja que for embarcar nessa aí, vai pecar contra Deus. Tenha ciência disso. Sai fora disso. Então aqui está falando, a sabedoria humanista, né, é insuficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal, né? Tanto que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é o que nos convence do pecado, né? Não é? Por quê? Ele tem que nos convencer do pecado. Porque sem ele, será que a gente é capaz de saber o que é bom e o que é ruim? Sem as orientações do Espírito Santo de Deus? Porque o nosso coração é o quê? Nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Se o meu coração é mais enganoso do que todas as coisas, e eu seguir o meu coração, será que eu vou saber o que é bom e o que é ruim? Será?
Então, basicamente, é isso que está falando. A revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para determinar o caminho certo dessa vida. O caminho traçado pelo homem contém as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna, né? Então, basicamente é isso. Versículo 14 diz assim: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então vamos para a interpretação do versículo 14. O infiel é a pessoa que deixou de seguir a Deus para seguir seu próprio caminho egoísta, né? Aqui está citando o estudo A Apostasia Pessoal, já gravei no meu canal. Tais pessoas colherão o fruto da sua decisão, mágoa e miséria, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem permanece fiel a Deus, o prudente, colherá as recompensas da retidão, tanto dessa vida como na futura. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, né? Então, meus irmãos, aqui está falando sobre o infiel, né? O infiel é a pessoa que deixou de seguir a Deus para seguir seu próprio caminho egoísta, né? Então, e qual é o próprio caminho egoísta dele? É o coração dele. Basicamente isso. Até acho engraçado, né? Tem algumas pessoas assim no mundo que falam assim. Eles estão com alguma dúvida sobre relacionamento. Aí eles vão e chegam assim pra pessoa e falam assim: o que você acha que eu devo fazer? Não, segue seu coração. Se você seguir seu coração, meu irmão, você vai falhar, você vai errar. Nosso coração é enganoso. Temos que seguir o Espírito Santo de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. A interpretação diz: aquele que maltrata o pobre ou tira proveito dele, ofende a Deus e revela desprezo a ele. Os pobres também foram feitos à imagem de Deus e são objetos da sua misericórdia e solicitudes especiais. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. O Novo Testamento revela que o Evangelho precisa ser pregado aos pobres. Mateus capítulo 11, versículo 5. Tiago capítulo 2, versículo 5. Note que Jesus Cristo identificou-se como os pobres, né? Lucas capítulo 2, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Por aí vai. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre aquele que maltrata o pobre, né? E tira proveito dele, né? Aqui está falando que os pobres, eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Eles são objetos da sua misericórdia e solicitudes especiais. Na verdade, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Os pobres, eles têm algo que o rico não tem, tá? Então, o que é? Humildade e confiança em Deus. Por quê? O homem rico, ele tira da dureza do seu coração a autossuficiência. Como assim autossuficiência? A autossuficiência aliada, como eu posso dizer, qual palavra eu posso usar? Autossuficiência no sentido que ele fala, tudo que eu conquistei foi com o meu suor, foi com as minhas mãos. Então ele exclui o papel de Deus aí. Então ele não acredita em Deus, né? Tanto que o Senhor diz, né? Jesus diz que é muito difícil o homem entrar no reino dos céus, né? E os discípulos ficam surpresos com aquilo. Hoje em dia a gente não fica surpreso. Não fica surpreso, porque se você pega um rico e você vê a consciência que ele tem sobre as outras pessoas, sobre Deus, religião, ele vê a religião não, né? Ele vê Deus, né? Ele vê Deus como algo descartável, porque ele conquistou tudo aquilo estudando, com a sua capacitação na faculdade. Então aquilo ali foi dele, mas quando ele morrer, ele não vai levar nada daquilo, né? Aí quando ele morrer, ele vai ver. Aí ele vai ver que existe um mundo espiritual. Mas aí já vai ser muito tarde para ele pedir perdão, né? Esperança para quem ainda está vivo. Para quem morreu, infelizmente, se morreu na graça do Senhor, amém, né? Aqueles que morrem na presença de Deus, a morte deve ser mais comemorada do que a própria vida. Mas aqueles que morreram fora da presença do Senhor, já era. Inclusive, não adianta orar não. Não adianta orar, não existe esse negócio de orar para morto. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, meus irmãos, basicamente isso. Versículo 32.
Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Acabei de dizer isso agora, né? O Antigo Testamento não contém ensino plenamente desenvolvido sobre o que acontece depois da morte. Contudo, Provérbios revela com precisão que o justo tem a esperança da vida depois da morte. Quando os ímpios morrerem, não tem esperança, mas somente o pavor da ruína final. Quando os justos morrem, entregam-se a Deus como seu refúgio e esperança além da morte, né? Salmo capítulo 49, versículo 14 ao 15. Revelação maior a respeito do destino eterno dos justos e dos ímpios temos nós ensinos de Cristo e dos apóstolos registrados no Novo Testamento, né? Tá falando sobre revelação maior a respeito do destino eterno dos justos e dos ímpios, né? Temos nós ensinos de Cristo e dos apóstolos registrados no Novo Testamento. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Quando os ímpios morrem, não tem esperança mais para ele, somente o pavor da sua ruína final. Quando os justos morrem, entregam-se a Deus como seu refúgio e fortaleza além da morte, né? Então, meu irmão, se Deus está contigo, até a morte você vai passar pelo vale da sombra da morte sem temer nada, né? Capítulo 15 de Provérbios, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando estamos diante de alguém irado, uma resposta branda facilmente a reconciliação e a paz, né? Quando estamos diante de alguém irado, uma resposta branda facilitará a reconciliação e a paz. 1 Samuel capítulo 25, versículo 21 e versículo 34. Ao passo que palavras duras despertam ainda mais ira e a hostilidade, né? Então, meus irmãos, você já está com a pessoa aí, né? Endemoniado, né? Fora da presença de Deus. Você não vai responder com a resposta dura, né? Você vai ter que responder com a palavra o quê? De reconciliação, de paz, né? Para poder facilitar. Senão, vai piorar mais ainda. Versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação, né? Interpretação do mesmo diz: quando estamos diante de alguém... Não, já li essa. Na casa do justo há um grande tesouro. Embora possa faltar riqueza terrena na casa do justo, no sentido individual ou coletivo, essa casa realmente contém tesouros espirituais que enriquecem e fortalecem grandemente a vida dos santos de Deus. Por outro lado, a casa dos ímpios está cheia de perturbação e contenda, né? Irmão, tem casa de ímpio que eu já entrei que só Deus viu para ter misericórdia. Eu me senti assim, sabe? Principalmente para quem tem aí, né? Um dom chamado, tem um dom na palavra de Deus, no livro de Atos, chamado discernir espíritos, né? O que esse dom é capaz de fazer? Quem tem esse dom consegue ver anjo e demônio, né? Basicamente é isso, né? Eu que me embolei todo para poder falar. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Então, quando a pessoa entra, né? Por exemplo, em um cemitério, pô, o cara que tem esse dom, ele sente todos os demônios que tem lá. O que mais tem no cemitério é demônio. Por mais que muitos acreditam que a cruz espanta demônio, né? Toma cuidado com isso aí, né? Toma cuidado com isso daí. Então, a casa do ímpio, ela tá cheia de demônio. Basicamente é essa. Contenda, perturbação, aquela coisa vazia, sabe? Aquele que você entra lá, você vem só sentimento ruim dentro de você. Não vem? Parece que não tem nada. Um negócio oco, vazio, uma tristeza que entra dentro de você quando você entra na casa do ímpio. Agora, quando você entra na casa do crente, às vezes pode ter uma casinha tão humilde, né? Não tem tantos tesouros, mas tem tanta felicidade ali, né? Tem tanta alegria, tem tanta união. Então, basicamente é isso que quer dizer, né? É isso que quer dizer. Muitas pessoas, meus irmãos, eles ficam presos na parte financeira do negócio, né? Na parte financeira, naquela casa bonita, parece um castelo, né? Mas você entra ali dentro, não tem alegria, sabe? É um negócio vazio, um negócio gelado, frio. Só vem sentimento ruim quando você está dentro de um lugar desse. Por mais que seja grande, extravagante.
Agora você entra numa casinha humilde, no 2 cômodos, 3 cômodos, sabe? Mas tem tanta união, tanta alegria ali, sabe? É uma coisa linda, meu irmão, coisa linda. Coisa linda é isso. A riqueza espiritual, meus irmãos, ela excede todo entendimento, todo entendimento. Eu devo lembrar os irmãos a respeito da humildade de Jesus. Irmãos, Jesus nasceu aonde? Vocês já estão cansados de ouvir essa palavra, não estão? Jesus nasceu na manjedoura, entre os animais. Qual é a forma mais humilde? Ele nasceu naquela toda humildade, né? Por mais que hoje os servos de Cristo da atualidade querem se portar de forma tão, né, extravagante, né? Com terno de mais de 5 mil reais, carro de, enfim, né? Enfim, não é pecado, né? Mas a gente tem que preservar essa humildade que Cristo pregou no reino dele todo. No reino não, né? No ministério. Ele pregou no ministério dele inteiro essa humildade, né? Mas até hoje as pessoas parecem que não entenderam muito disso, né? Humildade, meu irmão. Humildade é essencial. É essencial ter humildade. Humildade não é você abaixar para outra pessoa se sentir melhor. Humildade é você se comportar de maneira simples. Viver com pouco, simples. Ah, eu posso, mas eu quero ter mais. Eu quero ter uma vida confortável para minha família. Eu quero. Não é errado você querer isso. Não é errado você querer isso. É errado você ter sobrando e ainda querer mais. E ainda confiar no dinheiro. Mais do que em Deus. Aí, meu irmão, aí é ruína espiritual, né? É ruína espiritual. Nossa confiança é somente em Deus, né? Se Deus quiser te abençoar, te fazer prosperar, Ele vai fazer. Ninguém vai poder impedir a bênção de Deus de atingir você, não. Mas não é o dinheiro. Não, o dinheiro não significa. Muita gente acredita assim. Pessoa tem saúde e dinheiro, pessoa está na graça de Deus. Não tem nada a ver isso daí, meu irmão. Capítulo 15, versículo 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Estultícia, acho que é assim que pronuncia. Então vamos lá. Nesses dias de alta tecnologia, na mídia da comunicação e das diversões, devemos guardar cuidadosamente o nosso coração e mente. Somente uma pessoa tola se alimentará daquilo que ofende o Espírito Santo e profana a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os que são sábios encherão os seus pensamentos somente daquilo que é bom, verdadeiro e puro. Então, meus irmãos, aqui está falando mais sobre tecnologia, mídia, comunicação, diversões, né, que a gente deve guardar a nosso coração e a nossa mente de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, né? Basicamente é isso. Não tem nem muito o que falar a respeito disso, que eu já gravei. Eu gravei um vídeo mais completo no meu canal, né? Fala sobre filmes, séries, né? Que as pessoas assistem, entre outras coisas. Capítulo 15, versículo 22 agora. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O livro de Provérbios frequentemente destaca a sensatez da procura dos conselhos dos sábios no tocante aos nossos planos e propósitos, né? Versículo 24. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo, né? Olha aqui, então aqui fala, né, meus irmãos, que realmente, né, o céu está em cima e o inferno está embaixo, né? Ah, Bia, mas todo mundo sabe disso. Mas tem gente que não, tem gente que acha que só é linguagem figurada, né? Acha que é linguagem figurada, que tudo que vem de cima é bom e tudo que vem de baixo é ruim. Não, meu irmão, aqui está falando realmente, né? Realmente isso. Então olha o que a Bíblia diz. Aqui temos outro vislumbre, né? Que o Antigo Testamento enuncia uma esperança futura. Literalmente, este versículo traduz: o caminho da vida segue para o lugar que está acima, para o sábio, a fim de evitar o inferno, né? Que está embaixo. Às vezes é traduzido como sepultura, né? Também pode significar o lugar de castigo dos perdidos, depois da morte, né?
ou seja, o Hades, né? Salmo 16, versículo 10. Sendo assim, os justos após a morte irão ao lugar que está acima, né? É o justo, né? Após a morte irão ao lugar que está acima. Que aqui está falando, ao céu. Livres, pois, do Sheol. O que é o Sheol? Sheol é o inferno, né? Salmo, versículo 23, Salmo capítulo 26, 23, versículo 6. Irmãos, essa interpretação assim sobre essas interpretações adora colocar aqui sobre o hebreu, né? Aí coloca lá Sheol, essas palavras, só que eu acho assim, isso mais dificulta do que ideia do que significa Sheol. Por que eles não colocam só inferno, né? Seria muito mais fácil, né? Mas enfim, dificulta mais ainda. Versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Eita glória! 1 João capítulo 3, versículo 22, nota sobre a oração e a guarda dos mandamentos de Deus, né? Então aqui está falando a respeito disso, meus irmãos. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Tem gente que faz isso não, hein? Olha, rapaz, tem gente que não faz isso não, hein? Tem gente que fala aí que a pessoa não precisa aceitar Jesus, né? É só ajoelhar que Deus vai ouvir a oração, hein? Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Como que interpreta esse versículo aqui, então? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a falsa interpretação da Bíblia, viu? Tem muita gente interpretando a Bíblia de forma errada. Por quê? A palavra de Deus diz que o que causa separação entre nós e Deus é o quê? É o nosso pecado, né? É o nosso pecado. Aí a pessoa vai lá e fala que o ímpio pode orar, e pode orar, mas se Deus vai ouvir ou não vai depender vai depender dele mesmo. Vai depender dele mesmo, né? Vai depender dele mesmo. E do que ele faz e como ele vive, por aí vai. Capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eita glória! Nós, como seres humanos, podemos fazer planos, mas a capacidade de executar de fato esses planos provém de Deus. Olha aí, meu irmão. Olha aí, meu irmão. Isso daí serve para você, ó. Por isso que nós temos que colocar, meus irmãos, todos os nossos planos na mão de Deus. Porque se Deus não aprovar esse plano que você está tendo aí na sua cabeça, não adianta você querer ir contra a palavra de Deus que vai dar tudo errado, vai dar fracasso, depois vai ficar triste, resmungando, perigoso até sair desviado da igreja ainda. Por quê? Tem os profetas do Paraguai que ainda falam, não, vai lá, irmão, Deus falou comigo que vai dar tudo certo, tá? Deus falou com ele, né? E você? Deus falou também? Deus falou com você também ou só falou com ele? Né? É o que o apóstolo Paulo diz. Testar os espíritos, que nem todos os espíritos são de Deus, né? Não dá para poder acreditar hoje em dia em qualquer profecia que alguém entrega, né? Entregou profecia para você, irmão, irmã, vai orar a Deus, pede a Deus aí, né? Uma afirmação, algum sinal sobre isso daí. Se for de Deus, ele vai te falar de alguma forma que aquilo ali é de Deus. Ou ele vai testificar no Espírito Santo, né? Você vai sentir do Espírito Santo que é de Deus. Se você não sentir do Espírito Santo que não é de Deus, você pode pedir, ou ele vai revelar em sonho, ou na palavra de Deus, ou algum hino. Por aí vai, ou na boca de outro irmão, né? Tem que saber, meu irmão, se o seu plano é de Deus, né? Eu já falei na outra live, né? Sobre... eu esqueci, acho que é propósito e outra coisa. Alguma coisa sobre propósito. Propósito chamado, é isso aí. O seu propósito da sua vida tem que andar de acordo com o chamado, tá? Não adianta nada você querer ir para um lado, o seu chamado ir para o outro, tá? Não adianta. Você está querendo ser médico lá no Japão, tá? Mas Deus está falando que você vai ser pastor na cidadezinha onde você nasceu. Como é que você vai fazer? Você pode ir lá para o Japão, mas provavelmente vai dar ruim lá, entendeu? Ah, Pedro, mas Deus não interfere no livre-arbítrio. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente pega a nossa vida e faz assim para Deus, ó. Toma, Deus. É ou não é? Deus ele não interfere no livre-arbítrio. Se você quiser ignorar a voz do Espírito Santo de Deus que está falando dentro de você, você vai atingir a morte espiritual. Por quê?
Porque, meu irmão, o Espírito Santo de Deus ele não vai falar para sempre. Deus ele respeita o livre-arbítrio, mas Deus está falando para você que isso daí não é um caminho prudente para você ir, você vai mesmo assim, você vai colher coisa ruim disso. Vai colher coisa ruim, né? Então, que fica o aviso. O nosso propósito tem que andar de mãos dadas com o nosso chamado. De mãos dadas. Versículo 2 do capítulo 16 de Provérbios. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, né? Os crentes quase sempre não veem seus próprios defeitos e a sua pobreza espiritual. Se formos honestos, ao nos aproximarmos de Deus em oração, Ele revelará a verdadeira condição do nosso coração, de modo que sejamos realmente limpos e obedeçamos melhor ao Espírito Santo. Lucas capítulo 16, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 até o 5. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Então, meus irmãos, aqui está falando que quase sempre o homem, ao seu próprio caminho, né? A sua própria visão, ele está fazendo aquilo que é certo, né? Quase sempre, né? Aqui está falando, ó. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, né? Então, meus irmãos, a gente tem que chegar sempre ao Senhor com humildade, né? Obediência, submissão à sua palavra, porque às vezes a gente pode estar errando em algum lugar e a gente não está vendo esse erro ainda, né? Então, o que vai acontecer? Como hoje em dia é muito difícil a gente ter líder espiritual para poder pregar a remissão de pecados, muito difícil. Então a gente tem que depender mesmo, depender 100%, né? Das orientações do Espírito Santo de Deus. Se ele está falando para você que é pecado fazer uma coisa, mas não está escrito na Bíblia que é pecado, né? O que você vai fazer? Você vai ouvir o Espírito Santo de Deus? Ou você vai ignorar a voz? Como assim, Pedro? Não está escrito na Bíblia. Irmãos, o que acontece? Tem alguns pecados novos. Pecados novos, essa palavra não é pecados novos. O pecado é antigo desde Adão lá e para lá. Enfim, o pecado é antigo. Mas desde que o homem caiu, né? Caiu lá do jardim, enfim. Saiu da graça. Mas a palavra é nova, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa cria uma palavra nova, mas o pecado, o preceito do pecado já está desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento esse preceito para esse pecado, esse conceito para esse pecado já é errado. Mas a pessoa quer que está escrito na Bíblia. Meu irmão, tem relato bíblico que fala que nem na época de Jesus algumas palavras que a gente usa hoje em dia existiam. A pessoa quer que esteja escrito lá no Antigo, desde o Antigo Testamento. Não vai estar escrito, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você renuncia a sua carne dia após dia, você obedece a palavra de Deus, então você tem que estar apto a ouvir a voz dele. Você tem que estar apto a ouvir as orientações do Espírito Santo. Se ele está colocando consciência pesada para você, que andar de determinada forma é errado, falar determinada coisa é errado, né? O que você vai fazer? Você vai se apartar do erro ou você vai ignorar a voz dele? Eu não ignoraria a voz dele, se de fato for o Espírito Santo de Deus. Tá, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim: o crente não deve empreender nada de modo presunçoso, mas em todas as coisas buscar a vontade do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 14 ao 16. Se nossas obras e motivação forem justas, poderemos confiá-las ao Senhor e ter a certeza de que Ele as consolidará e nos abençoará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Salmos 20, capítulo 37, versículo 5. Então, meus irmãos, aqui está falando, se as nossas obras, né, têm a motivação justa, a gente já pode confiar que o Senhor, com certeza, vai consolidar e vai abençoar essa obra, amém?
Então basicamente é isso, né? Não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Ah, Pedro, mas eu tenho uma obra no meu coração, né? Mas não aconteceu. Às vezes não aconteceu porque não está no propósito de Deus, ou porque eu já falei com vocês, né? Que o seu chamado tem que andar junto com o seu propósito. Chamado e propósito. Objetivo que você quer conquistar, esse é o chamado, de mão dada. De mão dada, tem que andar de mão dada, né? Tem que andar de mão dada. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Todas as coisas terão seu devido fim, e aqueles que praticam o mal sofrerão o devido castigo da parte de Deus. Este texto ressalta que Deus lidará com os ímpios de modo justo. Deus não cria a iniquidade, nem a motiva. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 17. Então, meus irmãos, o destino do ímpio está mais do que certo, né? Se ele não se arrepender pelos seus pecados, né? Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Amém, glória a Deus. Então o que quer dizer? Essas palavras correspondem à promessa de Deus feita a Israel, de que os israelitas seriam preservados de ataques hostis quando andassem na sua vontade, né? 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 10. Os crentes do Novo Testamento, no entanto, serão hostilizados por seus inimigos, Satanás e o mundo, em muitas situações, por estarem cumprindo a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Lucas capítulo 21, versículo 17 ao 18. João capítulo 15, versículo 20. Atos capítulo 14, versículo 19. Então, meus irmãos, é aquela coisa, né? É aquela coisa. Tem crente aí que quer ser amigo de todo mundo. Meu irmão, você pode tentar ser amigo de todo mundo, mas você sempre vai levantar pessoas que vai contra você, tá? Por quê? Se você está cumprindo a palavra de Deus e a vontade de Deus, vai levantar Satanás e o mundo para poder te perseguir. Mas tenha em mente uma coisa: toda ferramenta preparada não prosperará. Não prosperará. Se de fato você é um justo e vive segundo o propósito do caminho do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, desviando do mal, toda ferramenta não prosperará, meu irmão. Não prosperará. Versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas no Senhor procede toda a sua disposição. Como os versículos 1 e 6, este versículo refere-se à divina providência e orientação na vida dos justos. Isso não significa que Deus controla e determina diretamente cada detalhe da vida. Pelo contrário, o texto acima simplesmente declara o princípio espiritual de que o justo que se entrega seu caminho ao Senhor e o reconhece, será por ele dirigido. Foi o que eu falei, né, meu irmão? Foi o que eu falei. Se você entrega o seu caminho ao Senhor, você o reconhece e você vai ser dirigido por ele, né? Então foi o que eu disse, por isso que eu falei que propósito, chamado, né, e objetivo. Seu chamado e seu objetivo na vida tem que andar de mão dada. Tem que andar de mão dada. Porque o Senhor te dirige, né? Deus vai te dirigir no melhor caminho perante a face dele mesmo, do Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 8. Você vê isso aqui? Você vê isso daqui? Muito no novo convertido. Sabe o quê? Quando o crente aceita Jesus, antes ele tinha muitos amigos. Sabe aqueles amigos? Amigo de bar, de botequim, amigo de faculdade, amigo de escola. Tudo quanto é amigo, ele era coberto pelos amigos. A partir do momento que ele aceita Jesus, aqueles amigos dele começam a ver ele diferente. Começa a ver alguma coisa mudou nele. Porque ele já não faz mais aquilo que ele fazia antes, né? Ele já começa a ter uma atitude diferente, uma mentalidade diferente. Eles não conseguem ver aonde ele mudou. Eles acham que é só a religião, né? Eles acham que é a religião que mudou ele e que ele está escravo pela religião. Mas não é a religião, meu irmão. Isso é espiritual. Espiritual. Aonde há luz, não há treva.
Treva não mistura com luz, meu irmão. Treva não mistura com luz. Então, eles vão fazer esse distanciamento automaticamente, né? Automaticamente eles vão eles vão saindo, sabe, da nossa vida. Pessoas com caráter duvidoso, né? Vai saindo tudo automaticamente. Então, isso acontece naturalmente. Naturalmente isso acontece. E por quê? Por causa disso daqui, ó. O justo que entrega seu caminho ao Senhor e o reconhece será por ele dirigido, né? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Capítulo 17, versículo 8 de Provérbios. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Vou ler de novo aqui. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito, né? De proveito. Então vamos para a análise. Um presente, né? Aqui, um suborno, às vezes traz temporariamente o sucesso e a riqueza. O suborno, no entanto, é pecado, sendo, pois, condenado nas Escrituras, porque obstrui a execução da justiça, né? Ah, mas eu nunca li que suborno é pecado. Onde está escrito isso? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3, Isaías, capítulo 1, versículo 23, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, meu irmão, o suborno é pecado porque ele obstrui a execução da justiça, né? E Deus, ele zela muito pela justiça, né? O nosso Deus é um Deus de justiça. Por mais que muitos pregam aí um Deus de amor, né? Ah, mas Deus é amoroso, Deus é amor, mas ele também é o quê? Fogo consumidor, né? Nosso Deus é amor e misericordioso, mas ele também é justiça, meu irmão. Deus, ele odeia injustiça. Aonde tem injustiça, Deus ele se odeia de injustiça, meu irmão. E o suborno, ele obstrui, a palavra é difícil, obstrui a execução da justiça. E se tem esse bloqueio aí, né? Essa falta de julgamento da justiça verdadeira aí, Deus não está se agradando, não. Ah, Pedro, então na política Deus não se agrada? Se tiver suborno e tiver mau índole. Eu acho assim, meu irmão, eu acho assim, esse negócio de política, sabe? Sei lá, pra mim, eu tô falando pra mim, tá? Se eu fosse, por exemplo, pensar em entrar em negócio de política, eu não entraria não, meu irmão. Eu acho que pra mim, como servo de Deus, isso não tem nada a ver, sabe? Tem nada a ver com esse negócio aí. Mas cada um com seu cada um, né? Esse aí é um pensamento pessoal meu, tá? Não é nada da Bíblia. É um pensamento pessoal meu. Capítulo 17, versículo 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. E isso daí é o que mais acontece hoje, né? Mais acontece. Vamos lá. Essa verdade é ilustrada na vida de Davi. Ele tornou mal por bem a Urias, que lhe era íntegro e fiel. A partir desse momento, o mal nunca se apartou da casa de Davi, né? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12. Então, meus irmãos, pois é, né? Isso é porque ele era o homem segundo o coração de Deus, né? Imagine se ele não fosse, né? Mas ele era o homem segundo o coração de Deus, mas isso não isentou ele de pecar, porque ele era um homem, né? Todo homem está sujeito a pecar. Se ele parar de vigiar, com certeza ele vai pecar. Então Davi deixou ali, né? Ser levado pelo coração dele naquele momento. O que ele fez? Matou, né? O melhor amigo dele. Né? A Bíblia não fala que era melhor amigo, né? Mas eu acredito que era amigo dele. Por quê? Porque ele era um soldado da guarda, né? Ele era um soldado da guarda lá. Só que aí cresceu o olho na esposa do cara. Aí o que ele fez? Ele matou o cara para poder se envolver com a mulher dele, né? Então Deus chegou para ele e falou assim, né? Que o mal jamais vai apartar da casa dele, né? Que a minha espada jamais se apartará, né? Enfim, eu acho que os irmãos já estão cansados de ouvir essa história, né? Mas enfim, ele cometeu pecado espiritual, condenável à morte espiritual, né? Homicídio e adultério. Versículo 27. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento,
e o homem de entendimento é de precioso espírito. A interpretação diz: os que são sábios refreiam a língua e são cautelosos quanto àquilo que dizem. Não exageram a verdade, né? Nem lesam o próximo enquanto falam. Pelo contrário, tomam cuidado em falar com exatidão e na edificação do próximo. Salmo capítulo 39, versículo 1 ao 2. Então, meus irmãos, eu até falei lá no canal do YouTube, lá, né, que eu gravo os vídeos, os 5 maiores erros na pregação, né? Eu falei sobre isso, né? Sobre o erro de ficar nesse negócio de picuinha, né? Tem gente que fica jogando indireta pro outro irmão através da Bíblia. Ah, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Em vez de chegar pro irmão, conversar com ele particular e resolver o problema, ele fica em cima do púlpito jogando piadinha, né? Tem outros também que ficam usando a vida dos outros como exemplo. Tudo bem, se você chegar lá e perguntar assim: ô irmão, eu posso contar lá o que aconteceu com você lá, blá 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 na pregação? Conceder, amém. Mas muitos não concedem, eles vão lá e falam em cima do púlpito: ah, mas vocês viram o que aconteceu com o fulano de tal? Isso. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, ninguém vai na igreja para saber da vida de ninguém. A gente tem que ir para ouvir a palavra de Deus, edificar. Quando é um testemunho pessoal da própria pessoa, amém. Amém por isso. Mas muitos são aqueles que ficam lavando roupa suja em cima do púlpito de igreja, né? Então aqui tá falando, meu irmão, que aqui tá falando exatamente isso, ó. Não exageram a verdade, não lesam o próximo enquanto falam. Pelo contrário, tomam cuidado em falar com exatidão e na edificação do próximo, né? Então toma cuidado com isso daí, meu irmão. Se o propósito é edificar o próximo, a gente não vai querer lesar o próximo não, né? Então, capítulo 18, versículo 10 ao versículo 11. Versículo 10 primeiro. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Versículo 11. A fazenda do rico é sua cidade forte. É como um muro alto na sua imaginação. Então vamos para a interpretação. O nome do Senhor representa a sua pessoa, a sua autoridade e o seu caráter, né? Como diz Atos capítulo 4, versículo 12. Os justos procuram no Senhor o refúgio e a ajuda em tempos de aflição. Por outro lado, os ricos equivocados acreditam que o dinheiro é a sua fonte de segurança nos reveses da vida, né? Então eu já gravei um vídeo sobre riqueza e pobreza, um estudo sobre isso, então tá lá no canal, né? Então, meu irmão, basicamente é isso, né? O justo procura no Senhor o refúgio e a ajuda em tempo de aflição. Por outro lado, o rico faz o quê? Acredita no dinheiro, é a sua fonte de segurança nos reveses da vida, né? Então ele confia no dinheiro, né? Tem uns que confiam tanto no dinheiro que o pastor chega lá, irmão, vamos fazer uma oferta aqui para ajudar o irmão fulano de tal, que está passando necessidade. Rapaz, mexeu com dinheiro, já era. Corre tudo. Tem uns que também não são a favor do dízimo, da oferta, por aí vai. Capítulo 18, versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A interpretação diz: o orgulho é um espírito de vaidade, em que um de seus componentes é a dependência de si mesmo, a autoconfiança, né? A jactância e a arrogância são pecados associados ao orgulho e levam à destruição, né? O orgulho é enganador. Jeremias capítulo 49, versículo 16. E impede uma atitude humilde para com Deus e o próximo. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça e honra aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Pois é, né, meus irmãos? Aqui a gente já generalizou tudo, né? Generalizou tudo.
O coração do homem rico, meu irmão, ele vive exatamente nisso. O homem rico, ele acredita que ele é dependente de si mesmo, autoconfiança, né? Tem gente que fala assim, mas você não pode, você tem que ter autoconfiança em você. Meu irmão, a gente tem que ter a confiança em Deus, tá? A nossa confiança tem que ser em Deus. Se a gente confia em nós mesmos, nós confiamos no nosso coração, no coração de carne, né? Que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Não é bem assim não, irmão. Tá, então aqui tá falando, a jactância e a arrogância são pecados associados ao orgulho, que levam à destruição. O orgulho é enganador e impede uma atitude humilde para com Deus e o próximo. Deus se opõe ao soberbo, mas dá graça e honra aos humildes, né? Na igreja a gente vê muito disso, meu irmão. Muito disso. Geralmente quem mais está apto a abrir a carteira para poder ajudar algum irmão são aqueles irmãos mais humildes que tem. Mais humilde. Enquanto aqueles outros irmãos que tem isso daqui estão com o coração extremamente soberbo. Soberbo, né? Eles não querem dar dinheiro, eles não querem ajudar, né? Então é complicado, né? Como que pode, né? A pessoa pregar e falar que ama o próximo, mas na hora de amar o próximo, desviar do próximo, da necessidade do próximo. Se pode ajudar, por que não ajudar, né? Capítulo 19, versículo 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Aqui fala muito sobre esse negócio de riqueza, né? Isso é o que ocorre sempre, mas que não devia ocorrer. Os amigos superficiais são atraídos aos ricos, assim como as moscas são atraídas ao mel, enquanto o pobre tem poucos amigos, porque não pode proporcionar a ninguém vantagens financeiras ou pessoais. O Novo Testamento adverte contra tal atitude entre os crentes. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Né? Olha aí, meu irmão, que coisa triste, né? Isso daqui já pode falar sobre acepção de pessoas, né? Com certeza, isso aqui tem uma acepção de pessoa no meio. Por quê? Porque enquanto ele vê uma pessoa que não pode favorecer ele joga a pessoa de lado. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu muitas vezes, né? Tinha igreja que eu congregava, que eu não era dizimista, as pessoas nem apertavam na minha mão para dar a paz do Senhor, eu apertava, eu estendia minha mão, ficava com a mão igual um bocó assim, ó. Pois é. É para acontecer isso? De forma alguma deveria acontecer isso. Mas, infelizmente, acontece, né? Então aqui tá falando sobre isso, né? Que os amigos superficiais são atraídos aos ricos, assim como as moscas são atraídas ao mel, enquanto o pobre tem poucos amigos, porque não pode proporcionar a ninguém vantagens financeiras ou pessoais, né? E o Novo Testamento adverte contra tal atitude entre os crentes. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 9. O que, Pedro? Crente age dessa forma? Meu irmão, se eu fosse te falar tudo que já aconteceu comigo, mas enfim, deixa quieto. Deixa quieto, né? Isso daqui é atitude, meu irmão, de crente, mas não é todo tipo de crente. Quando a gente fala crente, a gente generaliza, né? Isso daqui é atitude de crente carnal. Isso não é atitude de crente espiritual, tá? Não é atitude de crente espiritual. Ser amigo de quem só pode te proporcionar alguma vantagem financeira ou pessoal, isso não acrescenta nada para o reino do céu. Nada. Versículo 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Eita glória! Aí, ó. Quando se procura o cônjuge, a prudência é mais importante do que a aparência. A sabedoria, a direção e bênçãos do Senhor são essenciais se quisermos ter um casamento feliz. O crente, ao casar-se, deve procurar alguém que seja realmente dedicado ao Senhor Jesus, à sua palavra e aos padrões do seu reino. Casar com uma pessoa de vida santa é uma bênção especial de Deus, né? Gênesis capítulo 24, versículo 14. Contrair núpcias sem a direção de Deus é procurar sofrimento, desgosto e infelicidade. Olha aí, meu irmão. Então aqui tá falando, né? Sobre os irmãos aí que estão procurando um casamento aí. Toma cuidado aí, viu?
Não fica só na aparência não, porque isso daí não serve para nada. Uma hora ou outra, meu amigo, a pessoa vai envelhecer, aí a aparência vai acabar e o que vai sobrar? Então, se você quer ter um casamento feliz e instável, o que você deve ver em relação a isso? Você deve ver isso daqui, ó. A sabedoria, direção e bênçãos do Senhor são essenciais se quisermos ter um casamento feliz. O crente, ao casar-se, deve procurar alguém que seja realmente dedicado ao Senhor Jesus, à sua palavra e aos padrões do seu reino. Casar com uma pessoa de vida santa é uma bênção especial de Deus, né? Então, meus irmãos, é lógico que muitos são aqueles, né, que vão falar assim: ah, mas crente casa com crente. Irmão, eu já não penso dessa forma. Eu penso assim: crente carnal tem que casar com crente carnal. Crente espiritual casa com crente espiritual. Se você for inventar, meu irmão, de casar com uma mulher mundana, carnal, você vai ter dor de cabeça para você. Ela vai, além de ela não ir na igreja, ainda vai querer te tirar da graça de Deus, vai querer tirar da presença de Deus. A mesma coisa a mulher. Se a mulher for inventar de casar com um homem mundano, carnal, além de impedir você de buscar o Senhor, ainda, né, vai querer tirar você da presença de Deus. Então não vale a pena não, meu irmão. É melhor ficar solteiro, melhor ficar sozinho. Por quê? Contrair núpcias sem a direção de Deus é procurar sofrimento, desgosto e infelicidade. Resumiu, né? Vamos fazer a última interpretação, meu irmão, para finalizar a live. Já deu 1 hora e pouco. Meu Deus do céu. Vamos fazer a interpretação do último aqui do capítulo 20, né, de Provérbios. Amanhã a gente continua, se Deus permitir. Então vamos lá, capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Dar graciosamente aquilo que possuímos para socorrer o pobre é uma maneira de servirmos ao Senhor. Ele recompensará aqueles que assim fizerem, né? Então aqui está falando sobre, pode estar referindo à obra de caridade, né? Você ajudar, né? Emprestar alguma coisa sua para outra pessoa, né? Basicamente é isso. Versículo 18. É lógico, né, que emprestar alguma coisa sua, você tem que ver, né? O que você tem que ver? Primeira coisa, você tem que ver que às vezes é melhor dar para a pessoa do que emprestar. Ah, Pedro, como assim? Por exemplo, tem coisa que não convém a gente emprestar, né? Roupas, por exemplo. Às vezes a pessoa está precisando de uma roupa, é melhor dar de graça, porque o próprio Jesus falou, né? Se tiver 2 túnicas, dê uma para o seu irmão. Tem uns que além de não dar, ainda quer vender. Ah, vou vender por um preço barato. Na minha igreja tem um bazar que não sei o que. Meu irmão, eu sou contra qualquer tipo dessas coisas dentro da igreja, tá? Tem que ser sincero. Crente tem que chegar assim, a irmã fulana de tal tem um filho, mas o filho da irmã fulana de tal já tá grande. Mas tem uma outra irmã que acabou de nascer o filho. Então pega a roupa e dá. Para que vai vender? Sabe? Vender? Qual a necessidade disso? Enfim, cada um que sou cada um, né? Cada um sou cada um. Eu não acho necessário fazer isso não. Vender nada para os outros não. Tem que dar de graça mesmo. Se pode ajudar, por que não ajuda? Versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançará tua alma. Aí, ó, para quem gosta aí, ó. Enfim, vamos para a interpretação. Os filhos devem ser disciplinados enquanto são crianças, enquanto há oportunidade de mudar suas vidas para o bem e ensinar-lhes os caminhos de Deus. Se os pais são negligentes nisso, tornam-se em parte culpados da ruína subsequente que atinge a vida dos seus filhos, né? Então o que, meu irmão? Basicamente, umas varadas na perna uma hora ou outra não mata ninguém não, né? Por mais que aí tenha essa bobeira aí dessas pessoas aí, né, que quer agora punir os pais. Irmão, eu acho assim, a própria palavra de Deus fala aqui repetidas vezes, né, que a gente tem sim que corrigir os filhos, né? Tem que corrigir sim, meu irmão. Se não corrigir, aqui tá falando que os pais que não corrigem, que eles são negligentes quanto à educação dos filhos, o que vai acontecer com eles? Se tornam parte culpado da ruína subsequente que atinge a vida dos seus filhos, né? Então vai ser culpado. Então vamos lá.
Já falamos do capítulo 19, né? Agora vamos falar aqui no capítulo 20, só pra gente finalizar, né? Aqui tá falando sobre o vinho, né? Sobre o vinho, então vamos lá. Versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então vamos para a interpretação. Esse versículo descreve a natureza e o mal em potencial da bebida fermentada. O que é bebida fermentada, Pedro? Bebida alcoólica, né? Para quem não sabe, meus irmãos, de novo a gente batendo nessa mesma tecla, né? É porque que acontece? Eu já gravei 2 vídeos lá no canal do YouTube falando sobre vinho fermentado e vinho não fermentado, vinho no Antigo Testamento e vinho no Novo Testamento. Mas a palavra de Deus, meu irmão, sempre fala sobre vinho, então eu tenho que ficar falando, né, de novo. Então eu peço desculpa se alguém já viu esse vídeo, né? Mas eu vou ter que falar, não tem jeito não. Então vamos lá. Este versículo descreve a natureza e o mal em potencial da bebida fermentada. Como eu já disse antes, bebida fermentada é bebida alcoólica, né? Note a prescrição da bebida embriagante juntamente com os seus efeitos, né? O vinho, como escarnecedor, frequentemente leva ao escárnio e zombaria daquilo que é bom, né? As bebidas alcoólicas podem, por ser alvoroçadoras, frequentemente causam distúrbios, inimizades, conflitos nas famílias e na sociedade. O vinho e as bebidas embriagantes são chamados escarnecedores e alvoroçadores, independentemente da qualidade ingerida, né? Aí tem uns irmãos que falam assim, ué, mas pecado não é beber e ficar bêbado? Aqui não está falando isso não, aqui está falando independentemente da quantidade ingerida. Aquele que neles errar, por julgar que as bebidas embriagantes são admissíveis, boas, saudáveis ou inócuas, se ingeridas com moderação, desconsidera a advertência clara das Escrituras. Esta condenação da bebida alcoólica não significa que a Bíblia condena o uso de todos os tipos de vinho, né? Escrito Yain, acho que é Yain que fala, né? A palavra hebraica comum para vinho. No Antigo Testamento, frequentemente, se refere ao suco de uva não fermentado. A Bíblia não condena o uso de vinho não fermentado. O que é o vinho não fermentado? Suco de uva, tá? Basicamente é o suco de uva. Fermentado, vinho alcoólico. Não fermentado, suco da uva. Não tem álcool. Versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Ninguém, a não ser os redimidos, tem seu coração puro e livre da culpa do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 12. Aqueles que aceitaram o Senhor, pedindo perdão e purificação dos seus pecados, estão limpos de mãos e puros de coração. Salmos, capítulo 24, versículo 4. Somente mediante a graça redentora de Deus é que alguém poderá viver uma vida sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos, capítulo 24, versículo 16. Então, meu irmão e minha irmã, aqui está falando basicamente isso, né? Que muitos são aqueles, né, que falam assim, eu estou livre da culpa do pecado. Meu irmão, não é um redimido? Não é um redimido? Tá livre não, tá? Pelo contrário. Pelo contrário, né? Por quê? Aqui está falando aqui, ó. Aqueles que aceitaram o Salvador, pedindo perdão e purificação dos seus pecados, estão limpos de mãos e puros de coração. Salmo capítulo 24, versículo 4. Do contrário, meu irmão, se não aceitou o Senhor, não está limpo de nada. Não tem nada limpo aí. Então muitos são aqueles que falam que amam o Senhor, né? Mas eu amo o Senhor, aceitou Jesus? Não. Livro de João. Quem ama a Deus faz o quê? Obedece. Obedece a palavra de Deus? Não. Então como é que está limpo? Tem nada limpo aí. Versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. A análise do mesmo. Quando formos maltratados, não devemos nós mesmos tomar vingança, né? Como diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, Romanos capítulo 12, versículo 19,
Hebreus capítulo 10, versículo 30. Pelo contrário, devemos levar nosso sofrimento ao Senhor e entregar-nos ao seu incessante cuidado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Ele, no seu devido tempo, vingará as injustiças sofridas pelos justos, que clamam a ele de dia e de noite. Lucas capítulo 18, versículo 7 ao versículo 8. Então, meus irmãos, quando a gente sofrer alguma injustiça, né, não vamos fazer justiça com a nossa própria mão, não, viu? A vingança pertence somente a Deus, né? Aqui tá falando aqui, ó. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará, né? Então não queira, meu irmão, a sua mão suja com sangue, não, viu? Não suje sua mão com sangue, não. Deus vai vingar você aí. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. A gente vê isso. Eu sempre falo isso, eu vou continuar falando. Eu vou entrar aqui na vida de Saulo, né? Saulo, para quem não sabe, Saulo perseguia muito os servos de Cristo. Perseguia demais aqueles que serviam Jesus. Aí Jesus desce, né, e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Jesus tomou as dores de todos aqueles que foram presos por Saulo, não foi? Por isso que ele falou isso. Então, meus irmãos, quando a gente aceitou Jesus, não temos inimigos mais. Não temos mais inimigo. Os nossos inimigos agora estão na mão de Deus. Só o Satanás, né? Nossa luta é contra o quê? Principado, potestade, né? Contra o diabo, né? Então não tem por que a gente levar para o nosso coração o que aquele pobre ser humano que nem na graça de Deus está, nem tem o Espírito Santo de Deus tem, levar aquilo para o nosso coração e tomar nojo da cara daquela pessoa, né? Não, meu irmão, ele só foi usado pelo capeta, só foi usado pelo diabo. A gente tem que pedir misericórdia, orar por ele, jejuar por ele, para Deus libertar ele dessa escravidão, sabe? Quem sabe ele aceita Jesus, né? Quem sabe ele aceita Jesus, mas Deus está dizendo aqui: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ele vai te livrar, né? Mas tomara, meu irmão, tomara que o seu inimigo, sabe, não faça Deus escolher entre Ele ter misericórdia de você, que é um vaso preparado, para Ele poder ter misericórdia de um caco de um vaso quebrado. Ah, meu amigo, que Ele não faça Deus escolher, viu? Porque até para Deus a misericórdia tem um limite. Vai de acordo também com o livre-arbítrio. Você está sondando o coração daquela pessoa, tá vendo que não vai mudar? Tem o mesmo poder que ele tem para poder dar a vida, tem poder para matar. Ah, Pedro, como é que você pode dizer isso, Pedro? Meu irmão, tem muita gente aí que fica pegando um Deus de amor, né? Um Deus de amor, que não sei o quê. Deus é amor, mas ele também é justiça, viu? Ele deu a vida e também tem poder para tirá-la. Versículo 24. Os pesos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? A interpretação do mesmo. Deus às vezes dirige o caminho do justo de um modo que este acha difícil compreender o que está acontecendo. Talvez não consigamos ver o lado bom de certas circunstâncias, mas a Bíblia nos assegura que Deus realmente está operando por trás dos bastidores para nosso próprio bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 e Salmos capítulo 37, versículo 23. Então, meus irmãos, a gente tem que confiar em Deus, né? A gente está passando por luta, a gente não está entendendo por que a gente está passando por isso. Toma cuidado, né? Só para não blasfemar o nome do Senhor, né? Porque Deus tem o poder de tudo. Uma palavra dele, um estalar de dedo, acabou, vai te tirar desse deserto. Só que você não pode blasfemar. O problema de Jó, que a gente já viu, né? A gente tem uma live no canal lá, escrito assim: fé inabalável, como obter a fé inabalável. Ali a gente falou sobre a história de Jó inteira. Para Jó não blasfemar, o nome do Senhor foi isso aqui, ó. Foi muito pouco, por quê? Ele queria entender porque ele estava passando por aquilo ali. Meu irmão, não cabe a gente entender, cabe a gente confiar em Deus. Confiar. Por quê? O apóstolo Paulo diz, né? Na tribulação a gente tem muitas coisas edificantes na nossa vida espiritual, né? Por exemplo, a nossa fé aumenta, a nossa disposição para poder
disposição não, a nossa conhecimento sobre aquilo que a gente está passando, a gente pode testificar na vida do outro. O testemunho vai poder ser usado para edificar a fé daqueles que estão caídos. Então são muitas coisas que a gente pode contribuir através dos problemas. Meu irmão, às vezes é necessário um chicote nas costas para a gente sair do lugar. Como assim, Pedro? Às vezes a pessoa está muito acomodado no cantinho ali, confortado naquela situação, só depois que acontece coisa ruim que a pessoa sai do lugar para tomar uma atitude, entendeu? Conformismo é uma coisa ruim, sabe? Às vezes é ruim. Então, meus irmãos, é necessário algumas coisas ruins vir na nossa vida para poder a gente melhorar, para poder a gente ser mais edificado, para a gente poder crescer mais. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Que às vezes Deus dirige o caminho do justo de um modo que este acha difícil compreender o que está acontecendo, né? Talvez não conseguimos ver o lado bom de certas circunstâncias, mas a Bíblia nos assegura que Deus realmente está operando por trás dos bastidores para nosso próprio bem. Aleluia, glória a Deus. Vou falar no capítulo 21 também, né? Eu falei que ia só até o 20, mas capítulo 21, versículo 1 diz assim: Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. A interpretação diz: este versículo não significa que tudo quanto um governante, né, intenta ou faz provém diretamente do Senhor. Deus certamente não é o autor dos males cometidos pelos governantes, né? Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. O significado é que Deus é a autoridade suprema sobre os governantes deste mundo e, às vezes, decide influenciar as decisões deles para realizar o seu propósito redentor através da história. Como diz Isaías, capítulo 10, versículo 5 até o 7, Êxodo, capítulo 10, versículo 1 até o 2. O Novo Testamento ensina que as orações do povo de Deus movem o Senhor a dirigir as decisões dos governantes de um modo mais afinado com a sua vontade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre os governantes, né? Que às vezes Deus influencia nas decisões deles, mas que ele não é autor, né, dos males cometidos por eles, né? Basicamente isso. Eu quero enfatizar algo, meu irmão. Se você tem aí um filho, né? Um filho, uma filha que não está no propósito do Senhor, que está desviado, continue orando por ele, viu? A sua oração tem um poder muito no reino espiritual, no mundo espiritual. Sua oração tem muito poder. Então a sua oração vai fazer Deus intervir por ele, tá? Ou continue orando por ele, não desista nunca da sua família. Versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará, e não será ouvido. Se quisermos que Deus ouça as nossas orações quando estamos necessitados, devemos também atentar para as necessidades do próximo e supri-las com amor, né? Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Lucas capítulo 16, versículo 19, versículo 31. Tiago capítulo 2, versículo 13. Vamos para a última interpretação, né? Versículo 20. Tesouro desejável é azeite. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas um homem insensato o devora. O que são sábios e prudentes virão a ter as coisas necessárias para a vida, ao passo que os insensatos gastam tudo quanto ganham para adquirir coisas não essenciais, visando seus prazeres. Hoje em dia, muitos fazem o uso insensato de crédito fácil, que, frequentemente, torna-se a desgraça deles. Deus se agrada daqueles que, sabiamente, usam a parcimônia nos seus gastos, e assim não contraem dívidas na tentativa de viverem
acima de suas posses, né? Então, meus irmãos, basicamente é o seguinte, fala sobre a dívida, né? Fala sobre a dívida, né? Aqui tá falando mais sobre o consumismo, né? Eu até já gravei um vídeo lá no canal sobre isso, né? Mas o que acontece? Hoje em dia, né, meus irmãos, as pessoas elas são muito influenciadas, né? Pelas mídias, pela novela, pela televisão, enfim. Então, meus irmãos, eles querem comprar algo que eles não precisam. Conformismo, né? Consumismo, no caso, né? Então, meu irmão, refreia, toma cuidado para você não adquirir dívidas, né? Senão você vai ficar endividado à toa. Às vezes, a gente tem que colocar na balança, será mesmo que a gente precisa comprar isso? Será mesmo que a gente tem necessidade e a gente vai usar isso? Às vezes não vai usar, né? Às vezes não vai usar, só vai comprar, vai ficar guardado lá. Então, meu irmão, toma cuidado, né? Toma cuidado, saiba administrar o seu dinheiro com prudência, inteligência, né? Muita gente quer comprar por vaidade, ou então quer comprar pelo âmbito de comprar, porque eu posso comprar, ou então quer comprar para poder se mostrar para os amigos, né? Para querer ostentar alguma coisa para os amigos, querer aparentar, viver alguma coisa para os amigos. Meu irmão, faça isso não. Faça isso não. Só compre se você realmente precisar. Só compra se você precisar.